Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 8. Nós estamos fazendo essa exposição, Salmo de número 8. Exposição dos Salmos, e estamos expondo o Salmo de número 8. Fazer oração. Iniciarmos. Bendito Deus, santo e glorioso, a ti, magnífico, supremo Deus. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Senhor é um Deus tão poderoso. Louvado seja o Senhor por isso. Senhor, nós te agradecemos imensamente pelo Senhor nos dar teu bendito Filho, Jesus Cristo. Para a glória do Senhor que tudo aconteceu. Mas nós temos a oportunidade de termos conhecimento de quem é o Senhor. Do que o Senhor ama, do que o Senhor odeia. Nós tivemos, Senhor, a oportunidade, através dele, de termos tudo isso. Tudo que é o Senhor, como herança nossa. Tudo através de Cristo Jesus. E nós, Senhor, queremos não só agradecer, mas agora pedir, suplicar ao Senhor, que o Senhor opere com poder em nossas mentes, em nossa alma, nosso coração, para entendermos a revelação. Abre os nossos olhos, Senhor, espirituais, para enxergarmos. Abre a nossa boca para bebermos, para nos alimentarmos de Cristo Jesus, que é a revelação do Senhor, que é o Senhor mesmo, como nós já estamos vendo nessa exposição. E assim, Senhor, nos alimentaremos do Senhor, e assim viveremos pelo Senhor. Porque sem isso, Senhor, não há razão de viver. Em nome de Jesus, nós suplicamos que o Senhor nos tenha misericórdia de nós. Não temos nenhum porquê, de outra razão de estarmos pedindo isso, mas é a glória do Senhor. Nós não temos nada em nós mesmos para acharmos que o Senhor tem que nos revelar. Não. Por muito tempo, a igreja do Senhor, os povos ficaram sem a revelação. Mas o Senhor é misericordioso. Por isso, Senhor, como diz o texto, nós estamos nos lançando aos teus pés, suplicando. Se o Senhor quiser, o Senhor terá misericórdia e nos revelará Cristo Jesus, Senhor, na tua palavra, através da pregação da tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, nós estamos no capítulo de número 8. Este é um salmo de Davi, um salmo de louvor. É um salmo que fala do Messias, as duas naturezas de Cristo, que nós estamos vendo. Então, eu vou fazer a leitura, como já fiz a leitura da atualizada, eu vou fazer a leitura aqui fiz no sermão passado, vou fazer a leitura da tradução mesmo, e vamos, então, continuar, fazer uma breve recapitulação e continuar a exposição.
O título é Ao Músico Mor, segundo a melodia Os Lagares, Salmo de Davi. Verso 1 diz assim: Ó Senhor, Adonai nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Tu que pões a tua glória acima dos céus. Verso 2: Da boca de crianças e lactentes ordenaste força por causa dos teus adversários, para proporcionar sua remoção através do inimigo, e assim tomado sua vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que lembres e o filho do homem para que visites? Fará um pouco menor que Deus, de glória e honra o coroaste. Fizeste o Senhor das obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos pés dele. Ovelhas e bois, todos, também os animais do campo, aves do céu, peixes do mar, tudo que percorre os mares. Ó Senhor, Adonai nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Amém. Olá. Nós vimos aqui que este verso, ó Senhor, Adonai nosso, este verso 1, ele é como 2 pães de um sanduíche. E serve para fazer essa distinção, marcar esse texto em todo o texto. Para nós, talvez não tenha tanta importância como tem num texto original, que não tem nenhum número. O texto original não tem 7, 8, 9 nos capítulos. Os capítulos, desde o 1, capítulo 1, capítulo 2. É o livro inteiro escrito. Então, existem coisas que servem para esse tipo de marcação. Começou o capítulo aqui, terminou aqui. E existem diversas coisas que mostram a marcação de onde começa o capítulo e onde termina. Mas existem os textos especiais, eles são marcados com esse tipo de frase que se repete. Então, é conhecida tecnicamente na teologia como colofão, que são textos que se repetem. Imagine que o texto, sem nenhum número de capítulos ou versículos mesmo, e de repente você percebe que tem uma palavra, uma frase, que se repete em determinado espaço. Então você consegue ter essa distinção de que aqui está uma divisão, uma marcação. Esse texto ele está separado dos demais. Então, isso nós vimos também. Né? Vimos, então, a importância de Senhor, né? Está aqui Senhor, que é o nome de Deus, a importância do nome de Deus. Adonai, nosso, a importância de que esses 2 nomes eles não são iguais. Está se referindo à Trindade, a Deus, e a Cristo Jesus. Nós vimos isso, não podemos voltar muita coisa, mas temos isso aí. Vimos também que isso representa a geração. O filho gerado do pai. Né? Aqui no verso 3, quando mostra, que fala no verso 2, que fala de criança, nós vimos que é para mostrar que Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, né, ela é gerada, ela sai do Pai, gerada do Pai, é filho de Deus. Mas, conforme nós vamos ver até agora, nós vamos ver as 2 unidades, as 2 naturezas, porque, como nós fizemos um sermão para a natureza divina, e agora nós vamos falar da natureza humana, nós vamos ficar falando das 2 naturezas, vai ser melhor, vai ser mais fácil de entender, inclusive não ter erros como, por exemplo, já que eu falei de ser
nascido de Deus, ser filho de Deus, correu o risco de pensar que Jesus, que o Filho de Deus, ele não é Deus como as pessoas da Trindade são. Não, ele é Deus. Então, o ser gerado de Deus não diminui nada, o ser gerado de Deus, ele não torna hierarquicamente diferente, nada disso. Ele é Deus e é Deus como as pessoas da Trindade são. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas esta palavra, inclusive estando aqui nesta porção da natureza divina, ela só está mesmo para marcar esta importância. É gerado de Deus, é filho de Deus. É Deus, de Deus. Então, vimos, então, a importância de tudo isso, focamos mais nessa questão do que é do decreto, que é o decreto que sai da boca dessa criança, que é Cristo, vimos isso, que é a geração. E isso é que é forte para a destruição do inimigo. É isso que destrói o inimigo. O Evangelho. Jesus Cristo, sua divindade, sua pessoa. Então, nós finalizamos aqui mostrando que o que se contempla no céu, como está no verso 3, quando contempla os céus, é a divindade de Cristo, a glória de Cristo. Nós vimos a glória dele, do Filho. E então, que é o homem, de fato, que é o homem, para que dele lembre-se. Então, nós vimos que Deus, ele se lembra do homem, e esta palavra lembrar é importante para falar da aliança, porque Deus, esse nome que nós vimos aqui a importância do nome, é um nome que promete e cumpre. Então, ele, em sua aliança com o homem, ele prometeu que iria salvar, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, que a semente da mulher ia sair, o que iria destruir Satanás, e ele aqui está mostrando que vai cumprir. É uma prévia clara do cumprimento disso, que ele lembra do homem, vai visitar o homem. E a gente ficou nessa palavra visitar. E vejam, ele visita. Finalizando esta parte da natureza divina. Deus visita o homem. Veja, no capítulo 80 de Salmo, diz assim: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha. E nós vimos aqui, Lucas 7,16, ela é a mesma característica, diz: todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo, Lucas 7,16, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Veja que essa promessa e cumprimento deste visitar de Deus. E Zacarias 11,16, ele tem a mesma palavra para essa palavra utilizada de visitar, que também pode ser cuidar. Veja, porque suscitar, aqui nós estamos tratando de um pastor mau que será colocado, mas está em contraste com um pastor bom. Veja, porque eis que suscitaria um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo. Veja, em Zacarias, nesse contexto, ele está mostrando o pastor mau que não cuidará,
é a mesma palavra, ou seja, que não vai visitar a sua vinha, que não vai cuidar dela. E então ele profere juízos, ai do pastor inútil e tal, mas ele, veja que o que ele vai fazer logo ele vai mostrar no capítulo seguinte, versos 8 e 9, o pastor que ele vai mandar para fazer, para cuidar. Um pastor não cuidará, o outro pastor que vai cuidar. Ele diz assim, naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. O mais fraco dentre eles, naquele dia será como Davi, a casa de Davi será como anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Então, esse pastor bom, ele vai cuidar destruindo os inimigos do povo, que é isso que é o que nós vimos aqui no decreto desta criança, que é a destruição do adversário, remoção do adversário. Então, dessa forma, nós vimos que Deus prometeu esta visitação. E como é que Deus vai fazer isso? Olha, agora nós vamos passar para falar sobre a natureza humana de Cristo. Deus mostra a divindade, a glória, o poder da natureza divina de Cristo. E diz que este poder, esta glória, tudo isso que ele é, ele vai levar até o homem, e esse poder vai ter uma obra extraordinária com o homem, que é o que nós vamos ver aqui, das aplicações desta natureza, o que é que a natureza humana de Cristo tem a ver com o homem. Então, vejam, é muito importante que nós saibamos cada parte disso. Por quê? Porque as naturezas de Cristo são imprescindíveis, importantíssimas para toda a nossa vida. A nossa oração, a nossa vida com Deus, a nossa vida como crente, tudo isso, as naturezas de Cristo, cada uma delas, é importantíssimo para isso, até para a salvação, primeiro a salvação. Então, vejam, como nós vimos, o verbo é diferente do que está na original. Na tradução original, não. Na tradução da atualizada, do que nós fizemos, a tradução que nós fizemos do original. Veja. Fará, verso 5. Fará um pouco menor que Deus. Então, a partir desse verso até o último que nós vamos tratar agora. Fará um pouco menor que Deus. De glória e honra o coroaste. Fizeste o Senhor das obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. E aí vem o que foi no verso 7 e 8, o que é que compreende estar sobre o senhorio dele, nas mãos dele. E o verso 9, que é o fechamento, que é o mesmo de cima. Né? Então, vamos começar com esse verso 5. Fará um pouco menor que Deus, de glória e honra coroaste. O primeiro ponto que eu quero tratar aqui é da importância desta profecia. É uma profecia, é um anúncio. Deus está dizendo aqui nessa palavra, né, através do salmista, que Deus vai fazer esta natureza. Não foi feita ainda. Fará. Né? E disso que nós vemos pelo seguinte. Este verbo, ele está no pieu. Ele seria fez. Por isso que é a razão de muitas traduções colocar no passado. Fez. Mas este verbo, ele tem uma modalidade aqui chamada vaiktou, que é um artifício gramatical que inverte o tempo do verbo. Ele inverte apenas o tempo. Por quê? Porque o pieu é um verbo forte. E realmente tem que marcar essa força.
aqui, né? Nós estamos falando da criação da natureza humana da pessoa de Cristo. Então, é muito forte mesmo. Mas o Bactou, ele muda, inverte, e em vez de ser fez, tem que ficar fará. Inversão desse tempo. E é importante mostrar isso. Em Hebreus 2:9, nós vimos aqui claramente que Hebreus é uma âncora para a gente no Novo Testamento sobre o capítulo 8. Ele fala muita coisa do capítulo 8. Inclusive, o que não é citado, ele, no capítulo 1, no capítulo 2 cita, mas o capítulo 1 fala da divindade. E quando nós vamos ver aqui partes dele, nós vamos perceber que ele está mostrando essas mesmas características de glória, de honra, poder. Vamos ver isso aqui. Mas este texto diz que está se tratando aqui da criação desta natureza. Quando se diz que ele fará um pouco menor, este que será feito menor é Jesus. E o texto de Hebreus diz claramente, se você olhar, você vai ver, que é claramente Jesus, este é Jesus. Né? Então, nós vemos aqui que é a natureza humana. Né? É muito importante que se entenda essa distinção. Quando se fala da natureza humana, se você falou natureza, então você não pode entender como pessoa. A pessoa tem as duas naturezas. Né? Mais ou menos para se entender, uma alusão, o que a gente pode fazer aqui para tentar entender é o homem que tem alma e corpo. Se separar, não é a pessoa. Né? A alma de fulano está lá com o Senhor. Mas não é a pessoa. Nós vamos ver a importância disso. Né? Mas eu quero mostrar isso pelo seguinte. Porque aqui o Senhor, aqui está uma profecia. E por que o Senhor não fez antes? Porque Cristo não veio antes? Porque existem propósitos muitos sábios no Senhor para que isso aconteça. Veja, Deus quer que o seu povo tenha um exercício de fé para crer nele. Cristo já não podia ter voltado à sua segunda vinda agora? Como nós queremos, ainda mais quanto mais problema acontece nesse mundo, mais nós queremos que ele volte, mas ele não volta ainda. Não voltou ainda. São propósitos. E podemos até separar alguns. Por exemplo, neste momento aqui, em Gênesis 3,15, há uma promessa do descendente. Em Gênesis 4:1, Eva tem um filho e coloca o nome desse filho de Deus, o Salvador. Caim significa isso. Que na cabeça delas, olha, Deus prometeu, é o cumprimento. Pronto, é o cumprimento. Daí em diante, todas as mulheres do Antigo Testamento que iriam ter filhos, toda a sina delas para ter filhos era na esperança de que o Salvador viesse através dela. Existiam até leis que se nascesse um menino, o tempo em que a mulher ficava impura era menor do que o tempo se nascesse menina. Coisas para mostrar que existia, sim, este desejo, esta ânsia de que o Salvador viesse e filhos eram feitos com este propósito de
de que o Salvador, esperança que o Salvador vem. Propósito de Deus de encher a terra. Propósito de Deus de que seu povo crescesse. Então, temos várias coisas, né? Deus, ele preparou essa natureza humana. Como é que Deus fez isso? Ele preparou a natureza humana. A primeira coisa que nós precisamos saber está em Romanos 10:6, que é o seguinte. Romanos 10:6 diz assim. A justiça decorrente da fé diz assim: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo para levar Cristo dentre os mortos. Olha, o que é que eu quero mostrar com esse texto que nós vimos aqui, que fala exatamente sobre essas coisas, né? Como é que foi feita esta natureza humana de Cristo? Nós só podemos ficar com o que a Bíblia diz. E mais, não é apenas ficar com a Bíblia diz, é não especular com coisas que não estão na palavra de Deus. Existem heresias que são muito ruins mesmo, são coisas ruins que prejudicam mesmo a nossa abala toda a estrutura da nossa fé. É muito sério. Não podemos, por exemplo, diminuir a divindade de Cristo. Ou então, diminuir a humanidade. Diminuir não, ele, sabe, o corpo dele foi apenas uma marionete ali, não tinha importância. A importância era apenas a divindade. Existem esses dois lados e isso vai destruir o verdadeiro evangelho. E você até pensa que não, mas vai. Isso influencia, inclusive, na oração, na sua comunhão com Deus, na sua vida para com Deus. Isso é coisa muito séria. Este assunto que nós estamos tratando é assunto para ser estudado, que muitas vezes foi discutido por diversas vezes em concílios importantíssimos com homens muito estudados e que eram grandes teólogos, para que não houvesse erro, porque é muito sério este assunto das duas naturezas. Então, vamos ver como foi que Deus preparou a natureza humana de Cristo. Vejam, a primeira coisa que vemos aqui é em Isaías 7,14, esta profecia tão maravilhosa de Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, lhe chamará Emanuel. Veja, há uma importância aqui muito grande em que ser a virgem dará à luz um filho. Não haverá contato de homem, não vai ser um nascimento que tenha este envolvimento do homem, mas vai ser dado à luz, ou seja, o processo de gestação é humano. Sim, por quê? Porque toda a fabricação do corpo do ser humano, ela é perfeita como um ser humano. Ah, mas não tem a outra parte. É o Espírito Santo quem fez este milagre acontecer. E aí,
o capítulo 9, a partir do verso 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Olha, mostrando aqui, este será Deus, é Deus forte, Pai da eternidade. Quando se fala de eternidade aqui, Pai da eternidade, quer dizer que aqui nós estamos vendo se falar da pessoa. Por quê? Porque está falando de nascimento, ou seja, é humano, né? Então, a natureza humana teve o começo, que é em Maria, lá quando ela pariu, quando ela concebeu, mas está falando aqui de a outra coisa que não tem começo, que é eternidade. Se está falando de eternidade, está falando da natureza divina da pessoa de Cristo. Então, quando você tem nos textos essas duas coisas, referência a duas naturezas, é a pessoa de Cristo aqui. Né? Então, eternidade, príncipe da paz. Lucas 1:34, e aí nós vemos já o cumprimento, né? Lucas 34. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ele é Deus, por isso que é assim. É muito, muito interessante aqui a gente lembre do que é falado em Gênesis 3:15, que a promessa que é feita ali a Eva, Adão e Eva, a promessa que o descendente, está se falando de um. E esta palavra é uma palavra usada para sêmen, que é o que representa a descendência do homem. Mas aqui nós vemos que não vai haver este envolvimento. Não vai haver isso. Por que Deus, lá em Gênesis, disse que era este sêmen, a descendência, este que iria? Porque é divino. É descendência divina. Nós seremos filhos de Deus. Nós não seremos filhos de Maria, não temos da descendência de Maria, nós somos filhos de Deus. Os que são nascidos de Deus são filhos de Deus. Então, essa é a importância da descendência. É muito interessante isso. Mas vejam aqui, eu estou mostrando para vocês aqui como foi essa, que Deus preparou essa descendência. Né? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e envolverá. Como aconteceu. Agora, o que significa menor que Deus? Porque é algo que nós temos que ver. Não é uma coisa... Não pode ser... então, não é tão simples. Não é? Por que se está se falando menor que Deus? A nossa ideia, veja, é muito perigoso que a gente se pegue, se prenda a palavras. Né? Na Bíblia tem muitas coisas, por exemplo, que se a gente se pegar as palavras, a gente vai acabar em erros grandes, como, por exemplo, tem texto que diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, porque viu toda aquela né, coisas ruins que o homem fazia. Deus não se arrepende, nós sabemos disso. É uma forma de falar que mostra como Deus estava indignado com todas aquelas coisas erradas que estavam acontecendo. Menor que Deus aqui, esta palavra, também nós não podemos nos prender tanto à palavra. Mas vamos olhar coisas que, de fato, são limitações
que esta natureza tem. E quando se trata aqui disso, por que que Deus teve essa preocupação de dizer menor que Deus? Porque está se falando de um Deus. Porque senão não precisa nem dizer isso. É claro, nós sabemos. O homem, se fosse o homem, tão somente homem, não precisa dizer que é menor que Deus, que já é totalmente, a diferença é muito grande. Mas o fato de estar aqui dizendo que Deus vai fazer um homem menor que Deus, ele está apenas tratando de limitações. Então vamos ver essas limitações. Olha, o que não significa este menor? Não significa menos honra. Nós vamos ver aqui por quê. E eu só vou dar só um texto aqui para vocês verem que não significa menos honra, não significa menos autoridade, não significa menos sabedoria, não significa menos graça. Colossenses 2:9. Colossenses 2:9 é tão simples para mostrar tudo isso. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, todas estas coisas que nós vemos que fazem parte, né, de características da divindade, de autoridade, de honra, de majestade, quer dizer, se vai ser menor do que Deus, então eu não vou adorar? Não! Adore sim, exatamente porque nele habita toda a plenitude da divindade. Mas, agora vamos ver coisas que vão mostrar essa limitação. Por exemplo, a natureza humana de Cristo, ela é finita e limitada. Por que finita? Porque teve um começo. A natureza, nós estamos tratando da natureza, lembre. A natureza, vou ficar assim, sempre voltando a isso, para não haver problemas de se enganar. A natureza não pode falar da pessoa. Se falei natureza, então não entenda que é a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo não é limitada. A pessoa de Cristo não é finita. Não podemos tratar dessa forma. É assim que nós temos que compreender. Porque nós vamos ver vários textos que vão mostrar o contrário da natureza, da pessoa, que são as duas naturezas. Então a gente tem que ter em mente isso. Não é muito fácil, mas tem coisas que a gente tem que assimilar. Não, tá bom, não vou querer entender aqui, mas eu vou assimilar. Lembre do texto de Romanos, diz, olha, em relação a esta coisa tão maravilhosa de trazer Cristo do céu para nós, cuidado, a gente tem que fazer muitas outras perguntas, além do que o texto diz. O texto sagrado diz. Então, veja, Filipenses 2, de 6 a 7, olha o que é que Filipenses fala. De um corpo. Filipenses 2, 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. Foi um corpo com limitações, perfeito homem. Então, nasceu, teve o começo de dias, e nós sabemos que o nosso calendário, inclusive, é regido pelo nascimento deste ente maravilhoso, glorioso. Então, esta natureza, a formação dessa natureza teve um começo. Por isso a palavra finita. Início de dias, nós vemos, né, em Lucas 1, 27 e 31, nós vemos esse nascimento, nasceu. João 1,14 diz, e o verbo se fez carne. Eu estou mostrando esses textos para vocês verem que Deus mesmo está mostrando a limitação. Veja, esse texto que a gente viu aqui agora mesmo, de Filipenses, ele diz, se esvaziou.
esta palavra se esvaziou, nós não podemos entender como se não há mais de Deus. Não, não é isso. É que quanto Deus diz agora, vai haver uma coexistência de duas naturezas e a pessoa de Cristo vai nascer. Então, esta pessoa de Cristo, ela veio ao mundo com essas duas naturezas. Natureza em que há esta limitação. Né? Então, João 14 fala isso, Gálatas 4:4 também mostra, né, a carne, né, fala dessa palavra carne. Tudo isso é importantíssimo, muito importante. Por quê? Porque quando nós estamos falando de natureza humana, porque sem a natureza humana era impossível ser salvo. Impossível. Sem a natureza humana, a pessoa de Cristo, não haveria qualquer tipo de substituição de cada eleito com seus pecados ali imputados a Cristo. Não haveria. Era impossível. Não adiantaria absolutamente nada acontecer. O plano é perfeito, extraordinário, belíssimo, mas não tinha outra opção. O plano é esse. Tinha que haver isso. Tinha que ser perfeito o homem, senão não tinha nada a ver conosco. Nada a ver conosco. Então veja que coisa extraordinária. Ele não é, a natureza, corrigindo aqui, a natureza humana não é onipresente. Olha, esse texto é um texto que eu queria trabalhar muito para pregar esse texto. Já preguei uma vez, quero me aprofundar mais e pregar mais ele, porque é maravilhoso. 2 Coríntios 5, de 1 a 10. Olhe que texto extraordinário. 5, de 1 a 10. Sabemos que se a nossa casa terrestre, desde o tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas. Perceba que Paulo está começando a fazer seus olhos brilharem com o céu. E mostrando que isso é temporário. Não é desfazendo a importância daqui, não. É mostrando como aqui é temporário. Aí veja, por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por ser revestido da nossa habitação celestial. Olha, aqui, porque lá é tão melhor, temos que gemer aspirando por lá, pelo céu. Se, todavia, formos encontrados vestidos não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. É que pensa que é só essas coisas todas, ter a incorruptibilidade, ter um corpo glorioso, tá, essas coisas. Não, o apóstolo Paulo está fazendo essas coisas como uma gradação, preparando, porque agora, nesse verso 5, ele vai estourar como se fosse, agora é a maior razão por que nós temos que gemer, nós temos que ter ânsias pelo céu. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou isto, otorgando-nos o pleno do Espírito. Seja absorvido pela vida. Temos, portanto... Ainda não chegou. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes de Cristo. Por que todo esse gemido, essa ânsia? Por que tudo isso? Porque nós estamos ausentes da pessoa de Cristo. Isso não pode passar despercebido. Isso é o máximo desse texto.
preparado o apóstolo Paulo para chegar nesse motivo máximo de ir para o céu? É porque agora nós temos a natureza divina, porque ela é onipresente, ela está em todo lugar, preenche toda a terra, é Deus. Preenche toda a terra, a sua glória preenche toda a terra, todos os espaços, tudo que há. Mas a pessoa que tem as duas naturezas, ela não está presente ao ser. Por quê? Porque a natureza humana está no céu, assentado à direita de Deus num trono, governando. Coisa gloriosa, maravilhosa para nós, já glorificado, com toda a sua... Não tem limitação mais nenhuma de poder, de ter que se humilhar, nada. Agora é só glória que ele tem. Está lá a natureza humana e nós temos que gemer para abraçar, beijar, estar na presença deste ser humano perfeito que cheiro, tem o som da sua voz maravilhosa, coisas extraordinárias que nos atraem, nos cativa, que fez com que multidões fossem até ele. A natureza humana, ela é fantástica, ela é extraordinária, é uma coisa que a gente precisa pensar nisso, fuçar a palavra de Deus e enxergar a maravilha da natureza humana de Cristo. Nós temos que ter saudade. Morremos de saudade de parentes que não estão mais entre nós, mas nós deveríamos ter mais ainda pela natureza humana de Cristo. Eles têm suas limitações, não pode nos dar a glória, o prazer de estar na sua presença como a natureza humana de Cristo. Então nós temos que conhecer isso, essa maravilha, essa glória que é a natureza humana de Cristo. E vejam, e nós não estamos com ela. É ausente dela. O apóstolo Paulo disse, por isso eu gemo, por isso eu tenho ansiedade, por isso tudo isso. Porque eu quero estar na presença dele, eu quero ver ele. Abraçá-lo, estar com ele. Ela tinha fraqueza de alma. Em Mateus 26, 38, isso são limitações. A fraqueza de alma não é pecado, não. Limitações, vejam. Aqui no Mateus 26, 38, tem traduções que diz que ele é terror de morte. Que foi um medo ali no Getsemane da morte, porque ele sabia que não era apenas uma morte física. Ele sabia do sofrimento, de tudo que... Então ele teve angústias de morte. Que aconteceu. Hebreus 5:7 diz que em todo tempo na sua carne ele orava se lamentando diante de Deus. Lamentações, salmos de lamentações. Orava angustiado por esses sofrimentos que aconteciam com ele. Sofria. Não era fácil. Quantas vezes os escribas, os fariseus ficavam fazendo coisas com ele. Pensa que não teve nada. Não! A natureza humana é perfeita como nós. Nos entristecemos com estas coisas que os ímpios fazem conosco. E ele também se perturbava. Isso é para você ver como ele é perfeito homem. Você tem tristeza de alma? Você tem perturbações em sua mente e por tantas coisas que acontecem no mundo, perdas e tudo mais. Jesus teve por causa da sua natureza humana, porque era um perfeito homem e pode substituir você. Ele pode sim lhe dar toda esta suporte que você precisa.
A sua natureza humana está lá no céu, intercedendo por você. Porque ele conhece o que você sofre. Justamente por causa dessas coisas, dessas limitações. Isso que é um pouco menor que Deus. Uma outra coisa que é muito forte e significativa. Está sob a lei. Ele fez a lei. Ele mesmo quem disse o que deveria ser. Mas agora estava submetido a cumprimento. Deus não cumpre lei, ele faz a lei. Mas agora está submetido a cumprimento. E cumpriu tudo. Gálatas 4:4. Outra coisa que é algo que a gente também tem que pensar mais. Eu vou dar aqui uns textos, porque o tempo não é muito grande, mas a gente tem muito mais coisas para falar sobre esse assunto, que é um pouco menor significa ter sido adotado por Deus. Coisa extraordinária. O livro do Sinclair Ferguson, falando sobre o Espírito Santo, ele fala isso, ele mostra isso. Que Jesus, ele teve que ser tão como nós para nos resgatar, que até adotado ele foi. Olha, assim que ele nasceu, ele foi adotado por José. Então, ele foi adotado por um homem físico e adotado por Deus. Veja, Romanos 8:15. Olha só que coisa extraordinária esse texto. Romanos 8:15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. Aí a gente pensa que espírito de adoção aqui é um espírito que vai adotar a gente. Não, não. Esse espírito de adoção aqui é uma palavra para denominar o que você recebeu, o Espírito de Cristo. Um espírito de um adotado. É isso que significa. Aí, para ficar mais claro ainda, você vê que a correspondência desse texto, ela é de Gálatas 4, de 1-7. Veja que Gálatas 4 fala. Digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro é menor e tal, aí diz assim, assim também nós, quando éramos menores, tal, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Veja como é a adoção de filhos. Enviou a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. É o texto que está correspondendo a esse texto aqui. O Espírito de seu Filho é o Espírito de um adotado. Ele foi adotado por Deus. Aí faz mais sentido ainda um texto que eu até já citei aqui, de Tiago 1,18, que o texto tratando de geração. Olha, a geração para o mal, do pecado, é da concupiscência. É a concupiscência que gera o pecado. Deus não tem nada a ver com isso. Tiago falando. Aí agora eu vou mostrar para vocês o que é que eu gero. A palavra da verdade gera filhos. Você é gerado da palavra da verdade. Feito primícia de suas criaturas. O que é essa primícia? Está se falando de geração. São os filhos gerado, o filho gerado, primícia. Nós somos feitos como primeiros filhos de Deus, como gêmeos de Cristo, nesta adoção, na ressurreição de Cristo. Quando ele ressurgiu, recebendo esse espírito de essa nomenclatura de adotado por Deus, nós, junto com ele, somos adotados. Somos seus irmãos. Ele teve que ser adotado.
E por último, para falar dessa questão ainda de ser menor, Hebreus 2:10 diz que ele recebeu. A gente falou de vários textos. Agora, o texto que é principal, que chama mais atenção, é esse aqui. Hebreus 2:10. Hebreus 2:10 diz: ele foi feito menor por causa do sofrimento. Porque ele iria substituir este sofrimento. O homem tinha que ser punido, tinha que sofrer. E Deus, a forma que Deus teve para que o homem sofresse, pagando, satisfazendo a ira. O homem ofendeu a Deus. A punição que vai receber agora é a punição a um Deus, de um Deus, por toda a honra de Deus. O peso desta punição, só Deus podia aguentar. O ser humano, assim, né? Só o ser humano podia aguentar. Então, a sua pessoa com a natureza divina e a natureza humana faz isso acontecer. Que a natureza humana recebe toda a punição do peso de um Deus punindo, a ofensa feita a um Deus, então merecendo a punição tão pesada como deve ser, e a sua natureza divina sustentando. Agora, veja que coisa extraordinária foi isso. Quando se diz que Deus derramou o seu sangue na cruz, Atos fala isso. Né? Deus derramou o seu sangue na cruz. Por que você pode entender? Deus morreu pelo homem. A única forma de entender isso é por causa das duas naturezas. Se não houvesse essas duas naturezas, Deus não morreria. Não poderia ouvir dizer que Deus morreu pelo homem. A sua natureza humana morreu e ressuscitou por causa da pessoa de Cristo, que é Deus. Ressuscitou. Então, veja que Romanos 8:3 diz que ele veio em semelhança de carne. Até mostrando exatamente isso que eu estou falando. Romanos, não queria me deter muito, porque eu preciso falar da glória dele mais à frente. Romanos 8:3. Veja, porquanto o que for impossível à lei, o que estava enviando pela carne, fez isso enviando Deus o próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Veja que coisa! Em semelhança de carne pecaminosa. Ele estava mostrando isso para dizer, é um perfeito ser humano, a natureza humana é perfeito ser humano, como aquele que pecou, mas esse sem pecado. No tocante ao pecado, condenou Deus na carne o pecado, matando a natureza humana. Então veja que coisa extraordinária, brilhante, fantástica é esse plano de salvação e toda a execução dele. Que coisa extraordinária. E agora, nós temos que ver a sua glorificação. Porque, veja, ele foi feito um pouco menor que Deus. Nós vimos que significa isso, né? Como foi feito e tudo. Agora, ele, a pessoa
de Jesus Cristo, que tem do Messias, Adonai, que tem essas duas naturezas. Ela recebeu glória e honra. Veja que não pode se tratar do ser humano. Veja, não pode se tratar do ser humano, não pode se tratar do homem caído. É a pessoa de Cristo. Veja, há uma aparente contradição aqui, porque feito um pouco menor, recebeu todas as honrarias, glória e honra de um Deus. Veja, porque esta natureza humana não diminui esta característica de Deus dele. Veja como não diminui. Justamente por causa da glória. João 1,14. João 14, exatamente quando fala do verbo se fazendo carne, olha o que é que João diz. Né? O verbo se fez carne, ou seja, agora você não é só espírito, não é só aquele que... A revelação de Deus, essa palavra verbo mostra isso, que é a interpretação do que Deus é, do que é a revelação dele. Não só isso, mas agora você vê. Só que olha o que ele diz. 1,14, verbo habitou entre nós, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória. Ele tem glória como unigênito do Pai. É uma glória de Deus, a glória de Deus. Ele recebeu glória e tem glória. Glória de Deus. Aí você veja, 3 João 13, 31, 32. Também, olha quantos textos falando da glória. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Foi glorificado o Filho do Homem. Veja, recebendo glória. 2 Coríntios 4, de 4 a 6, diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para não enxergar, que ele não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. A glória desse Deus, que é Cristo. João 2,11, 11,40, Lucas 9, 28, 32, todos são textos que mostram essa glória. Vejam, agora nós temos uma sequência de textos aqui de Atos, que é o relato de Paulo falando de quando da sua conversão. Nesse momento, ele viu uma luz mais forte que a do sol. É a glória de Cristo que apareceu para ele, a natureza humana de Cristo apareceu para ele, falando com ele. Por isso, inclusive, que ele pode ser apóstolo. Porque ele viu a pessoa de Cristo. Então, apareceu falando com ele. João 12, 23 também fala isso. E Hebreus 2, 9, como nós vimos o texto, fala também dessa glória. Mas ele recebeu sua glória, recebeu honra. Veja, trono e cetro. Hebreus 1, de 8 a 9, que é esse texto que é a âncora do texto que nós estamos trabalhando, a âncora no Novo Testamento, desse texto no Antigo Testamento, diz: os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes que os lobos ao anoitecer são os... Peraí. O programa entrou em outro texto aqui. É Hebreus 2:9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Então, o apóstolo falando dessa coroação de glória e de honra. Ezequiel 1, de 26 a 28, fala de um trono, fala que é uma visão de Cristo.
uma visão profética de Cristo. E como é que a gente sabe disso, assim, de forma bem rápida para falar? Porque Apocalipse 4 fala a mesma coisa. Está se tratando de Cristo. A honra dele no trono, governando tudo, dirigindo todas as coisas. Então, ele recebeu essa honra. E mais do que não só isso, nós temos ainda no texto que, por isso que a minha tradução, por isso eu fiz essa tradução, porque na tradução do original, neste verso que diz assim, deste-lhe domínio sobre as obras de suas mãos, na atualizada, no original é o que o Senhor deu, o Senhor fez ele, Senhor das obras das mãos de Deus. Ora, isso aqui é algo extraordinário. Por quê? Porque, primeiro, este termo, obra das suas mãos, é um termo usado no capítulo 1 de Hebreus, aquele texto que a gente está falando de... Esse capítulo 1 e 2 é fundamental para esse texto aqui. No capítulo 1, ele cita textos que falam que as obras das mãos, textos em Salmos, as obras das mãos é obra de Cristo. Veja, e aqui ele está dizendo que Deus fez ele Senhor das obras das suas mãos. Então, é muito mais do que ter domínio. Eu aqui coloquei algumas coisas que a gente não vai poder ver aqui agora, mas por que não é esse domínio? Tem vários textos que se diz aqui, que dizem que é domínio. Vários teólogos mostram, olha, Deus deu ao homem a terra, Deus deu domínio. O texto de Gênesis fala sobre dominar, mas o texto aqui, o original aqui, não está falando desse domínio. É senhorio. Sabe como é esse senhorio? É o que nós vamos ver aqui agora. O que é ser senhor? Ser senhor é como em Marcos 12, de 1 a 7, quando ele transformou a água em vinho. Modificou todas as propriedades químicas da criatura, porque é senhor da criatura. Isso é ser senhor. É diferente de ter domínio, de poder produzir uvas, vinhos da uva. É fazer da água o melhor vinho. Isso é ser senhor. Mas, em João 2, de 3 a 10, diz que ele ressuscitou Lázaro, mas não só isso, teve várias outras ressurreições. A viúva de Naim e teve outras coisas. Muitas outras ressurreições que ele fez. Aí, quando chega no dia da sua morte, de forma até apoteótica, quando ele morre, diversos são ressuscitados. Pessoas ressuscitam pelo estrondo, pela glória que foi a morte de Cristo. Ressuscitaram por isso, pelo poder que é esta morte. Como nós vimos que tem realmente, ele tem o poder para a destruição do inimigo, e esse poder, na sua manifestação, foi tão grande que muitos ressuscitaram e ficaram lá nos seus túmulos, porque primeiro ele tinha que sair do seu túmulo para ser o primeiro a sair, né? E depois os outros saíram. A gente não sabe como foi isso, mas já aconteceram. Pessoas se visitando, olha, eu aqui já estou vivo de novo. Então, isso é ter poder sobre a criatura. E mais outras coisas, como, por exemplo, o peixe precisava de pagar um tributo. Pedro, preocupado porque precisava pagar um tributo, ele disse, calma, Pedro, vá lá no mar, na Galileia, e pega lá, se abaixa e pega um peixe lá. O peixe vai trazer para você o valor. Você vai pegar uma moeda da boca do peixe, que esse valor dessa moeda é para pagar o meu e o seu imposto. Que domínio, que poder! Isso é ser senhor das obras das mãos. Que coisa fantástica! Mais coisas. Multiplicação de pães e peixes. Não tem como se multiplicar essas coisas. Isso é coisa de criador, de quem cria a natureza.
Foi criado ali pães e peixes. Não teve nenhuma mágica, não teve nada acontecendo. Foi criação. Por quê? Porque a ele foi dado o senhorio, o domínio sobre essas coisas, nesse sentido de senhorio. É o Senhor de todas as coisas. Acalmando a tempestade. Quando deu vista a cego de nascença. Nunca se ouviu, ali o registro foi bem claro, nunca se ouviu que alguém te desse vista ao cego de nascença. Mas ele deu, porque é Senhor das obras das suas mãos. E por último, domínio sobre os demônios. Domínio sobre... Não há nada criado que não tenha domínio sobre as suas mãos. O demônio está chegando lá a Genezaré, chegando àquele lugar lá, dos Gadarenos, eram dois demoniados, ele expulsou, e quando foi expulsado, ele disse, será que nos expulsa? Quer dizer, ele não tinha jeito, não tinha o controle. O controle era dele, do Senhor, já que nos expulsa. Então, nos passa ir para aqueles porcos. Aí houve uma permissão para ir para os porcos, mas ele ainda fez o que ele queria. Jogou os porcos no... O Senhor Jesus mandou os porcos irem para... Foi demônios que fizeram isso. Cair no abismo. Então, ele é Senhor sobre tudo. Ele deu a ele esse domínio sobre tudo. Então, nós vemos esse domínio aqui descrito nos versos 6 e 7, que nós já vimos tudo isso. As obras de suas mãos, coisas que a gente foi citando aqui, que são peixes, toda a criação. Essa aqui é um relato da criação, do verso 6 e 7. Aves, peixes do mar, fizeste o Senhor das obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos pés dele, que é esse julgamento. Mais uma vez, esse termo não é termo para se falar do homem. Por debaixo dos pés é o termo usado para o governo total, para esse senhorio absoluto. E então, diante de tudo isso, não há como não retornar de fato a este verso do início. Ó Senhor, Deus, que gerou este filho maravilhoso. Adonai nosso. Ele nos deu, já pensou que maravilha? Adonai nosso, ele nos deu seu filho. Quão magnífico estes nomes sobre toda a terra. Quão magnífico é o nome do nosso Adonai, que o próprio Hebreus diz que Yahvé pôs acima de todo nome. Em nome de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Nós, diante disso, eu tenho algumas coisas que vou aqui apenas citar que a gente precisa ter como uma conclusão. Diante de uma exposição tão maravilhosa desse capítulo que mostra Deus mostrando, expondo a sua glória, mostrando o seu Filho, a salvação. Admire mais a glória desse mediador. A pessoa de Cristo em suas duas naturezas. Ele é Deus e homem. Você pode se relacionar com ele. Você pode fazer amizade. Você pode ter comunhão. Coisas assim que são pessoais, de uma pessoa para outra pessoa. Você pode ter com ele. Entre no seu quarto, faça sua oração secreta, tenha comunhão com ele. Você pode falar com ele agora mesmo. E ele vai ouvir. Pode ser. Ele é glorioso. Como nós vimos. Admire mais essa glória. For orar, nós não podemos só dizer em nome de Jesus. Eu tô podendo fazer essa oração por causa da glória desse Jesus, por causa das duas naturezas, por causa da glória desse nome, e você vai tudo querer
Glória de sobra, tem textos jorrando em toda a Bíblia mostrando a glória desse Jesus. Não adiantava retidão nenhuma para o homem. Deus é que tinha que receber a ira de Deus. Então, vamos agradecer a Deus por essa providência maravilhosa da pessoa de Jesus Cristo para nos salvar. E por último, aqui nesse tópico de admirar a glória dele. Se relacione com ele. Você vai se tornar distinto. Porque ele é assim. Você vai ter uma relação, um amor, uma comunhão com a melhor pessoa que existe no mundo. Pessoa de Cristo. Em segundo lugar, admire o amor de Cristo. Ele se humilhou por nós. Ele se fez carne por nós. Ele sofreu por nós. Tudo isso ele fez por nós. Nós temos que amar ele. Amar também a ele. Como em Cantares 1:13 diz que a esposa ali colocava no seu peito, com um saquetel aqui no meu peito. Faça isso, coloque no seu peito, como o salmista diz no Salmo 73, a quem tenho eu nos céus e na terra não há outro. É isso que tem que ser Cristo para nós, diante de tudo que nós ouvimos aqui. E, por último, seja agradecido pela aceitação desse mediador junto a Deus. Nós temos que agradecer demais. Pra gente é um suspiro, a gente tem que suspirar, ufa, porque não havia outra forma. Deus não aceitaria se não fosse Deus, homem, morrendo. Mas a obra tão extraordinária das duas naturezas em uma pessoa só. Muito bom. Que o Senhor nos abençoe.